O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, também você que nos ouve pela Rádio América ou nos assiste pelo YouTube e pelo Facebook. No domingo passado, quem ouviu o Evangelho deve ter escutado Jesus perguntando assim: Quem os homens dizem que eu sou? E depois de ter feito essa pergunta, Jesus se dirige para os discípulos, aqueles que estão perto dele e que fazem um caminho de intimidade com ele. E vocês? Quem é que vocês dizem que eu sou? Do meio dos discípulos, Pedro, representando a comunidade inteira, responde: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Com essa resposta cheia de fé, com essa confissão, Pedro representa uma comunidade que parece estar compreendendo qual é a caminhada de Jesus Cristo, que parece estar compreendendo que Jesus Cristo revela um rosto de Deus vivo, que defende a vida para além de todas as injustiças e desigualdades. Mas, como se não bastassem poucos versículos, é o que nos separa do Evangelho do domingo passado, são poucos versículos. Parece que Pedro, afinal, não compreende mesmo quem é Jesus. Porque Jesus vai dizer que ele sobe para Jerusalém, que ele está fazendo um caminho de subida, e neste caminho, ao chegar a Jerusalém, ele vai sofrer muito. Na mão dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da religião. Isso significa que Jesus não é um adivinho. Muitas vezes a gente acha que Jesus já desceu com script, ele já desceu com um roteiro pronto, acabado, e ele está cumprindo esse roteiro como se ele fosse um ator. Não é verdade. Jesus é humano e divino, mas ele não faz leitura do futuro, não. Jesus faz leitura da realidade. E ele sabe que ao apresentar Deus amoroso, misericordioso, um Deus que está próximo, um Deus que não exige sacrifícios, um Deus que quer justiça e igualdade, ele sabe a quem ele está desagradando principalmente. E a quem ele está desagradando principalmente? A uma religião aliada ao poder político,
a uma religião corrupta e aos poderes corruptos que, ao invés de ajudar o povo, exploram o povo. Que, ao invés de libertarem o povo, oprimem o povo. Então, Jesus sabe que a religião de seu tempo já é uma religião corrompida na raiz e uma religião cujo Deus parece que eles se esqueceram. E essa religião corrompida na raiz, ela é geradora de morte e vai matá-lo. Então Jesus, fazendo leitura do tempo, não está fazendo nenhuma adivinhação. Mais ainda, Jesus conhece o destino dos profetas. O que aconteceu com os profetas quando eles defenderam a justiça? O que sobrou para os profetas quando eles foram capazes de lutar pelo bem de todos? Não sobrou vida de sucesso. Não sobrou fama. Não sobrou os primeiros lugares. Não sobrou glórias, pompas. Pelo contrário, o destino dos profetas é terrível. Se vocês quiserem um exemplo, a própria liturgia nos oferece um. Jeremias, na primeira leitura. Jeremias está onde quando diz para o Senhor: seduziste-me? No fundo do poço. E literalmente, seus inimigos o apanharam e o jogaram no fundo de um poço. Seu destino era a morte no fundo do poço. E então Jeremias clama aos céus uma oração que é quase um protesto. Seduziste-me, Senhor. Eu vim parar aqui porque o Senhor me seduziu. Porque sua palavra me encantou. Porque eu me apaixonei pelo Senhor. E porque estava tão apaixonado, não podia aceitar que a vida se tornasse mesquinha, que a vida fosse dobrada e amesquinhada pela injustiça. E Jeremias vai mais fundo. Ele diz: pois bem, daqui para frente eu não vou falar mais nada. Como quem quer renunciar à sua vocação profética. Mas basta dizer isso e ele sente novamente a palavra consumindo seu coração como um fogo ardente. Quer dizer que esse homem é consumido pelo amor à palavra. Como diz o Salmo, o amor de Deus vale mais do que a vida. Esse apaixonamento por aquilo que vem de Deus vale mais do que a vida. Jesus não conhecia o destino dos profetas? Óbvio que conhecia. Claramente conhecia. Então Jesus sabe onde ele está mexendo, sabe o que ele vai enfrentar. Mas Pedro, o mesmo que no domingo passado parecia entender tudo, agora já não entende mais nada. O mesmo que era uma pedra de construção no evangelho do domingo passado, agora está se tornando uma pedra de tropeço para Jesus Cristo. Ele chama Jesus Cristo para o canto. Isso é muito importante no evangelho. Aliás, tem coisinhas, tem detalhes no evangelho que a gente deixa passar despercebido, mas que fazem todo sentido. São cheios de simbolismo. Um deles é que no momento em que Jesus pergunta para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Ele está subindo para Jerusalém, ou seja, ele está fazendo o seu caminho. Pedro tira Jesus do caminho. O evangelho diz bem claramente: chamou Jesus à parte, tirou Jesus do caminho, e agora ele vai repreender Jesus como se ele fosse ele mesmo o mestre e não o discípulo. Que não te aconteça tal coisa, Senhor, que Deus não permita a sua morte. É porque na cabeça de Pedro, a ideia de Messias que ele tem não é de Messias que dá a vida. Não é de Messias que se entrega por amor. Não é de Messias que serve. A ideia que Pedro tem na cabeça é de Messias, sim, mas vitorioso. Que vai vencer pela força, que vai tomar o trono de Israel. Muitas vezes a gente também quer fazer que nem Pedro. Pôr Jesus na forma das nossas expectativas. Quantas vezes o que a gente segue não é Jesus mesmo,
mas uma expectativa que a gente tem de Jesus. Ou uma expectativa do que Jesus pode nos dar. Quantas vezes, ao invés de seguir Jesus, a gente segue uma ideia distorcida de Jesus Cristo? A ideia do Jesus que nos dá sucesso. A ideia de Jesus que nos faz gurus famosos. A ideia de Jesus Cristo que nos põe sob os holofotes. Essas ideias distorcidas escondem muitas vezes o verdadeiro sentido da fé cristã. E o verdadeiro sentido da fé cristã, Jesus mesmo vai revelar. Primeiro ele vai dizer algo para Pedro, que nós ouvimos assim: vá para longe de mim, Satanás, porque tu não pensas as coisas de Deus. Parece uma palavra dura e é uma palavra mal traduzida. De novo isso, porque na realidade, o que Jesus diz para Pedro é: vá para trás de mim. Atrás de mim é o lugar do discípulo. Pedro precisa recordar que ele é discípulo, não mestre. Pedro precisa retomar o caminho de Jesus, não querer inventar o seu próprio caminho. Se ele quer ser discípulo, ele tem que estar no segmento. Satanás aqui não é um ser maléfico de chifres fedendo a enxofre. Satanás é uma postura. Nós também podemos adotar a postura Satanás quando nós nos opomos ao projeto de Deus. E qual é o projeto de Deus, afinal? E Jesus vai dizer: quem quiser ser o meu discípulo, faça o quê? Tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. O grave problema é que para a gente cruz é um sinal piedoso, um sinal religioso, um sinal que a gente tem nas nossas casas, que tem no parlamento, que tem em centros políticos, comunitários, em creches. Um sinal muitas vezes banalizado, um sinal de proteção, um amuleto. Poucas vezes a gente recorda qual é o sentido mesmo da cruz. Cruz, na época de Jesus, tem um sentido de não admitir, não se subjugar ao poder. Exatamente por isso vão parar na cruz aqueles que são considerados rebeldes. Cruz tem um sentido de rebeldia que a gente não pode escamotear, que a gente não pode fingir que não existe. Tomar a própria cruz, portanto, não é se resignar, como a gente acha. Vamos aceitar o sofrimento. É exatamente o oposto disso. Tomar a sua cruz não é ser esmagado pelos sofrimentos, como se a gente não pudesse fazer nada com eles. Pelo contrário, nós temos o direito e o dever de lutar contra tudo aquilo que crucifica o ser humano, tudo aquilo que diminui a sua potência de viver. É dever do cristão. E cruz tem um sentido para Jesus. Cruz significa doação da vida. A gente acha que Jesus Cristo doou a vida só morrendo na cruz. Não é verdade. A vida inteira de Jesus é entrega, é doação em favor do outro. Também a nossa vida, ela abraçou a cruz quando a gente é capaz de se doar, de se entregar, de amar. No fundo é isso que é renunciar a si mesmo. Outra coisa muito mal interpretada, que a gente acha que renunciar a si mesmo é negar a nossa existência, negar a nossa vida, enquanto na realidade trata-se de renunciar a um projeto de egoísmo, a um projeto fechado, a pensar só em nós mesmos. E como isso faz sentido quando Jesus acrescenta o que se segue? Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem entregar a sua vida, vai ganhá-la. É justamente essa a experiência que nós fazemos quando nós queremos salvar a nossa própria vida, fechados em nós mesmos, amesquinhados em nossos projetos, só nos nossos projetos, encastelados nos nossos receios, aprisionados no medo da gente se quebrar, no medo da gente se machucar, no medo da gente se ferir. A gente vai evitando tudo, inclusive a vida.
A gente vai evitando as tristezas, mas evita também as alegrias. A gente chega lá na frente sem nenhum machucado, mas também sem nenhuma experiência. A gente avança na vida incólume, passa como se nada tivesse nos atingido, mas porque nada nos atingiu, o nosso coração também não se alargou. E ao invés da gente ganhar a vida, a gente perdeu. O oposto é a proposta de Jesus. Ao invés de uma vida amesquinhada, vida entregue, vida doada, vida disposta ao outro. Porque aí mesmo que ela seja atravessada pela dor, pelo menos ela se alarga. Pelo menos essa vida vai se plenificar de sentido. Gente que se defende muito, que faz muita conta, muito cálculo, não vive. Gente que se entrega, que se doa, não só vive, como encontra sentido para a própria vida. E afinal, quando a gente sabe aquilo que move o nosso coração, quando a gente descobre aquilo que enche a gente de sentido, de fato, algumas cruzes se colocarão no caminho. É muito interessante a gente notar que muitas vezes a gente faz uma ideia ilusória de vida, achando que nesta vida não haverá oposições. E há. A gente faz uma fantasia de vida, como se nessa vida não houvesse oposições encarniçadas àquilo que é bom e verdadeiro. Olhem Jesus Cristo. O que ele fez? Qual foi seu projeto de vida? O projeto de vida foi de amor, de entrega. Houve oposição a isso? Houve. E não foi à toa que ele foi parar na cruz. Mas ele deveria ter negado a própria vida para não ir parar na cruz? Ele deveria ter renunciado à sua própria verdade para salvar alguns dias a mais de existência? Ele deveria ter renunciado àquilo que para ele enchia o seu coração de sentido? Parece que não. E para Jesus não foi assim. Por isso, quem quiser ganhar a sua própria vida a todo custo, mais cedo ou mais tarde vai descobrir que a sua vida não foi nada. E quem entregar a sua vida, quem sem medo de amar, conseguir se doar, esse vai descobrir que recebeu muito mais do que esperava. A segunda leitura completa o evangelho de hoje, quando Paulo nos ensina que é a nossa vida que tem que se tornar um sacrifício. A gente fica fazendo outros tipos de sacrifícios, né? Como se Deus gostasse de sacrifícios. Vou subir a escadaria de joelho. Vou acender 7 velas durante 7 semanas. Vou ficar sem comer 40 dias, 40 noites, tal coisa. Vou rezar milhares de ave-marias todos os dias. Toda essa piedade, me desculpem, toda esta piedade pode muitas vezes esconder o sentido mesmo de cruz e o sentido mesmo de sacrifício. Porque sacrifício é fazer da vida um louvor a Deus. O verdadeiro sacrifício é estender a Deus um louvor com a própria vida. É a própria vida que se torna um culto agradável a Deus. E isso é muito mais sério e muito mais radical. Talvez a fé cristã tenha se esquecido do que é cruz. E talvez esse seja um dos seus maiores pecados. Porque a gente converteu a cruz num símbolo religioso, piedoso. A gente converteu a cruz num sinal de amuleto, de sorte, de proteção. A gente converteu a cruz num sinal que muitas vezes tira o seu sentido de voltar-se contra tudo aquilo que é injusto, de doação. E aí a gente vai fazendo o cristianismo virar uma religião água com açúcar, que não tem a sua verdadeira potência. Então vamos pedir ao Espírito de Jesus que nos ajude, uma vez mais, a encontrar na cruz de Cristo um sentido. Isso não é dolorismo, isso não é masoquismo. Quem quiser ser masoquista, vá procurar outra religião. A religião cristã não é a religião dos masoquistas.
dos que gostam de sofrer. Ela é a religião dos que querem amar. Amém.